Hoje em dia, a gente sabe, nossos dados estão em todo lugar. Mas quem é que define as regras do jogo? Quem diz o que pode e o que não pode ser feito com eles? Pois bem, no Brasil, a resposta para isso é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesta nossa análise, vamos direto ao que interessa, o ponto de partida de tudo, o capítulo 1. Ele é o verdadeiro alicerce dos nossos direitos no mundo digital. E para começar, vamos direto na fonte. Tudo se inicia aqui, no artigo 1º. Essa citação, olha, não é só um trecho de lei não, é a missão da LGPD. O grande objetivo dela é bem claro, proteger direitos que são fundamentais para qualquer ser humano na era digital. A nossa liberdade, a nossa privacidade e o direito de cada um ser quem é. Para a gente entender bem essa base, essa fundação, nossa conversa vai ser dividida em 4 momentos. Primeiro, o coração da lei. Depois, até onde ela vai, ou seja, o seu alcance. Em seguida, a gente vai entender o vocabulário próprio dela e, por fim, as regras do jogo que guiam tudo. Vamos começar então. O artigo 2º da lei, ele é tipo os pilares de uma construção, sabe? Ele estabelece os valores que sustentam toda a estrutura da LGPD. São eles que garantem que a proteção de dados seja uma coisa equilibrada e justa para todo mundo. Agora, o que é mais interessante aqui é o equilíbrio que a lei busca. De um lado, ela protege a privacidade, a honra, a intimidade, mas do outro, ela também reconhece, e isso é muito importante, o valor da inovação e do desenvolvimento econômico. A ideia é criar uma harmonia entre proteger o indivíduo e, ao mesmo tempo, permitir que a sociedade avance. Certo. Então já entendemos os valores. Mas agora a pergunta é: onde exatamente essa lei se aplica? Entender o alcance ou o campo de jogo da LGPD é o próximo passo fundamental. E aqui a gente vê essa abrangência de forma bem clara. A regra geral é simples. Se a operação com dados acontece em território nacional ou se é voltada para pessoas aqui no Brasil, a LGPD está valendo. Não importa onde a sede da empresa fica. Ao mesmo tempo, a lei cria exceções bem específicas. Por exemplo, o uso de dados para fins pessoais sem interesse econômico ou para a segurança nacional. Bom, aí a conversa é outra e eles seguem regras diferentes. Para a gente entender qualquer lei, primeiro a gente precisa falar a língua dela, né? E o artigo 5º da LGPD funciona exatamente como um dicionário. Ele define aqueles termos essenciais que aparecem o tempo todo. O primeiro conceito e o mais básico de todos: dado pessoal. Parece simples, mas o alcance disso é enorme. Não estamos falando só de nome ou CPF. Pode ser um e-mail, o endereço IP do computador, uma foto, enfim, qualquer informação que, sozinha ou junta com outra, possa identificar uma pessoa. Em seguida, temos o titular. Ora, se o dado pessoal é a informação, o titular é simplesmente a pessoa dona daquela informação. Somos todos nós, as pessoas de carne e osso cujos dados estão sendo tratados. Esse aqui é um conceito-chave. Tratamento de dados é praticamente qualquer coisa que se possa imaginar fazer com uma informação, desde o momento da coleta, passando pelo uso, pela armazenagem, até a hora em que o dado é finalmente apagado. Se uma empresa está fazendo qualquer coisa com um dado pessoal, ela está tratando esse dado. Ok, mas quem é que decide o que fazer com os dados? Esse papel é do controlador. A lei define como a pessoa ou a empresa que toma as decisões mais importantes sobre o tratamento. É quem define o porquê e como os dados vão ser usados. A responsabilidade principal é dele. E se o controlador contrata uma outra empresa para processar os dados para ele? Aí essa outra empresa é o operador. Pensa assim, o controlador é quem define a estratégia, o plano, e o operador é quem executa as tarefas, sempre seguindo as instruções do controlador. Muito bem, já conhecemos os fundamentos, o alcance da lei e o vocabulário. Agora a gente chega na parte operacional do capítulo 1, os 10 princípios do artigo 6º. E atenção, toda e qualquer atividade de tratamento de dados no Brasil precisa obrigatoriamente seguir essas 10 regras. Vamos dar uma olhada nos 5 primeiros. O princípio da finalidade diz que a empresa precisa ter um motivo claro, específico e informado para usar os dados. Adequação quer dizer que o uso tem que ser compatível com esse motivo. E o princípio da necessidade é crucial. Só se pode coletar o que for estritamente essencial para atingir o objetivo. Nada mais. Já o livre acesso e a qualidade garantem que a pessoa possa consultar seus dados e que eles estejam sempre corretos. Os outros 5 princípios vêm para reforçar essa proteção. Transparência exige que tudo seja informado de maneira clara e acessível. Segurança e prevenção obrigam as empresas a tomar medidas para proteger os dados e evitar qualquer tipo de dano. Não discriminação proíbe que os dados sejam usados para fins ilegais ou abusivos. E por último, um dos mais importantes,
responsabilização e prestação de contas. Ou seja, não basta só cumprir a lei. A empresa tem que ser capaz de provar que está cumprindo. Resumindo então, o capítulo 1 da LGPD não é só uma introdução de jeito nenhum. Ele é o manual de instruções, é o código de ética para o uso de dados no Brasil. É ele que define os direitos, quem é quem nesse jogo e quais são as regras que todos precisam seguir para proteger os cidadãos. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Sabendo que existem esses fundamentos, essas definições e esses princípios, todos criados para proteger as pessoas, como a nossa relação com a tecnologia muda a partir de agora? É algo para se pensar.